Shalom, shalom, meus irmãos, que a paz eterna seja contigo, seja bem-vindo outra vez ao nosso canal, Yarta Ben Moraes, revelando a verdade como ela é. Hoje a gente vai falar sobre Jesus Cristo, o histórico e o bíblico. Será que de fato ambos existiram? Eu já vou logo dizendo de antemão que nenhum nem outro existiu. Mas vamos estudar durante esses... Vou fazer aqui o máximo de uns 2 vídeos, para parte 1 e parte 2, para te explicar por que algumas pessoas acreditam no histórico, as pessoas dizem, mas existem várias provas históricas da existência do Cristo. Mas todas essas provas são romanas. Isso não vale, porque o que vem de Roma, você já sabe. Mas vamos lá. Shema Israel, Shema Elohim, Shema Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Serão essas palavras que hoje ordene seu coração. Ensinai seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, deitar-te e levantar-te, ensinou como ensinar a sua mão, e como memorial a sua testa, e como besar nas portas, umbrais, portões de sua casa. Que o Eterno te abençoe com esta oração. Então vamos lá. Qual é o problema aqui nessa história do Novo Testamento? Primeiro, a grande maioria dos cristãos, ou os que se autodefinem como cristão, eles não conhecem as irregularidades da sua própria Bíblia, que existem no conhecimento do conjunto de livros chamado Bíblia, que foram segundo a própria Bíblia, que é chamado de Novo Testamento. Eu vou mostrar algumas coisas dessas anomalias, embora eu já tenha falado sobre isso, mas não custa nada relembrar, a pedido de alguns amigos que pediram para eu gravar sobre esse vídeo. Então vamos lá. O Novo Testamento, só relembrando, ele tem 27 últimos livros. É o conjunto de 27 últimos livros que compõem a Bíblia e que foram escritos depois do suposto nascimento do Nazareno. Mas só que, no caso aqui, foi Tertuliano, entre o ano 160 a 220, que o designou com este nome. Foi ele, Tertuliano, que colocou esse nome como Biblos, em homenagem a uma deusa, e também, se não me engano, tem um país chamado Biblos, então uma homenagem a esse tipo de entidade. Mas vamos lá. Está formado pelos evangelhos de Atos, as epístolas, e também pelo livro mítico, de Apocalipse. O Novo Testamento, ele foi escrito o quê? Ele foi escrito quase em grego, quase todo em grego. No grego koine, ou se pronuncia kine. O grego difere de como se fala hoje, não é igual ao que era antigamente, mas hoje está diferente, entre os gregos, os gregos atuais. Aqui também é o seguinte, eu estou lendo um papelzinho aqui para não esquecer. Foram simplesmente cartas e documentos escritos para animar e fortalecer a igreja cristã primitiva naquela época. Os escritos eles foram de natureza práticas e planejados para a igreja cristã primitiva, para cobrir as necessidades presentes e da congregação para onde eles eram enviados. Então é o seguinte, eles fizeram este livro para encobrir as necessidades psicológicas, religiosas que eles tinham naquela época, nessa necessidade de crença no que eles criaram. Então eles precisavam ter um livro, eles precisavam ter alguma coisa que fosse revelado para assim dizer, revelado para eles, os católicos daquela época, as pessoas que acreditavam no Filho do Deus Sol, que hoje tem muita gente aí que idolatra o Deus Sol achando que é alguma coisa boa, mas enfim. Foi escrito provavelmente nos anos 140 e 195. No século II, as ideias de Marcião, que afirmavam que unicamente o Evangelho de Lucas e as 10 epístolas de Paulo tinham uma origem divina, e do montanismo, que pretendia introduzir como livros santos e escritos do Montano, de Montano, apressaram a determinação no canon do Novo Testamento. Eles deram uma apressadazinha ali e colocaram algo mais. Só para você ter ideia, não foi senão, não vou dizer, até o sínodo de Roma, do ano 382, sobre o pontificado do Papa Damaso I, que a igreja, no caso a igreja católica, instituiu o canon bíblico como a lista do Novo Testamento de Santo Atanásio, muitos você já ouviu falar, Santo Atanásio de Alexandria, e os livros antigos do Antigo Testamento, na versão da Septuaginta, e posteriormente os concílios regionais segundo de Hippono, de 395, e aliás, terceiro de Hippono e também de 393, e terceiro de Cartago de 397,
e também o quinto, né, de Carto, de 409, dos quais participou quem? Quem que participou disso? O Santo Agostinho. Ou seja, eles sancionaram definitivamente tal canon, que foi reafirmado no Concílio de Contra-Reforma, o que de fato foi no Concílio de Trento, em 1545. Certamente que esses concílios, logicamente, que eram todos católicos, e obviamente esse Novo Testamento que os protestantes, e até alguns que não são protestantes, afirmam, né, categoricamente, né, que as demais denominações utilizam e apoiam, teve seus livros selecionados a dedo, um grupo de católicos, por exemplo. Existem muitos outros evangelhos e livros que não foram incluídos no canon, no Novo Testamento. Por quê? Porque não foram considerados inspirados, né? Esta escolha foi feita pelos primeiros bispos católicos e que rejeitaram os livros que não se encaixaram, livros que eles mesmos fizeram em seus interesses particulares e que não mostravam o Nazareno divino que eles queriam, mas mostravam como um cara simples e humano, né? Alguns evangelhos apócrifos, não incluídos no Novo Testamento para a Igreja Católica, tipo Abigar Quinto de Edesa, Alógenes, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Barnabé, de Erto, Apócrifo da Galileia, Evangelho de Aquário, Evangelho de Judas, dos Ebionitas, até em espanhol, chama Evangelho dos, eu tenho aqui na minha carta, Evangelho Greco de los Egípcios, Evangelho Árabe da Infância, Evangelho de Felipe, Evangelho dos Hebreus, Evangelhos Apócrifos de João, e aí vai. Se eu ficar só falando essa armação toda hora, não vai dar um vídeo todo, não, né? Mas enfim. E também outros apócrifos que foram colocados, tipo Apocalipse de Daniel, Apocalipse de Daniel, ele fez assim, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, Gnosticismo, Atos de Pedro, enfim. Agora, como é que se decidiu quais livros excluir? Não foi Pedro e nenhum apóstolo que decidiu, porque já tinham supostamente morrido há muito tempo, quando a igreja tomou a decisão final de quais livros incluir o canon. Foi uma decisão tomada por um concílio católico, né, alguns séculos depois da história do Nazareno, e usaram vários pontos-chave para decidir sobre cada livro e se incluiria ou não. Isso também é questão da virgindade da Maria e a história do plano, eu chamo de plano A e plano B da Igreja Católica, né? Se caso não funcionasse o divino, eles colocariam o histórico, enganaria até mesmo os judeus e as pessoas que moravam em Israel naquela época. Se foi escrito por um apóstolo ou alguém muito próximo, apóstolo, o livro veio do tempo dos apóstolos da igreja mais primitiva, para assim se dizer. Continha apenas o quê? O ensino da sã doutrina, que estava de acordo com as crenças ensinadas pelos apóstolos, e não contradizer os livros canônicos, né? Que foi o que aconteceu. E se a maioria das igrejas via como escritura inspirada por um Deus, se o próprio livro se declarasse inspirado por um Deus, isto é incrível. Se o próprio livro se declarasse que ele próprio é inspirado, ou considerariam inspirado, mas só que não deu certo. Os livros que quase não foram incluídos foram 2 Pedro, estilo muito diferente de 1 Pedro, Judas também, né, por citar um livro de fora do canon do Antigo Testamento, as cartas pastorais de Paulo, por terem um tom diferente de suas demais cartas, Tiago, por ser principalmente por interesse dos judeus, e não os judeus messiânicos, no caso, e não os gregos, e por uma contradição com as ideias da graça do Paulo, entenderam? Que é aquela coisa. Por que pareça, hoje, as epístolas de Paulo e demais eram só cartas, simplesmente só cartas com as quais se comunicavam uns com os outros, não tinha nada de inspiração divina. Será que a correspondência entre os primeiros apóstolos era ampla e devia existir centenas de cartas? Onde está o resto dessas benditas dessas cartas, se for existente, né? Por que não foram incluídos no canon do Novo Testamento? E se apressaram hoje em dia cartas novas seriam incluídas? Será que porque a Igreja Católica está preparando uma nova Bíblia e a própria Igreja Católica afirma categoricamente que é uma nova versão da visão do Nazareno, entendeu? Então até os próprios estudiosos cristãos, eles admitem que as escritas dos livros que constituem o Novo Testamento não foi feita com tanto cuidado como fizeram os judeus com o Antigo Testamento.
né? Eles escreviam rapidamente com os erros e às vezes tentavam o quê? Corrigir coisas que acreditavam estarem equivocadas nos manuscritos mais antigos, né? Por isso surgiram variantes de vários tipos aí, né? Outras versões diferentes das mesmas escrituras. Como é que alguém pode pensar em inspiração divina com todos esses problemas irregulares que existem nessa tal Bíblia Sagrada? Que de sagrada não tem nada, né? Por exemplo, o próprio Lutero, o próprio Martin Lutero, fundador do protestantismo, se bem que não foi ele fundador do protestantismo, né? Foi outra pessoa, esse é um outro assunto para frente, pôs em dúvida a autenticidade dos livros do Novo Testamento, tipo as epístolas dos Hebreus, a de Tiago, segunda epístola de Pedro, segunda epístola de João, terceira epístola de João, e até a própria epístola de Judas, e até o próprio Apocalipse, né? Lutero ele duvidava que fosse inspirado e de sua autenticidade. Além disso, como estão seguros de que o resto do livro foram declarados apócrifos, não são verdadeiramente inspirados por um Deus, porque uns simples humanos se encarregaram de decidir que livro era inspirado ou não, né? Você acha que só existe só os que acreditam? Tem pessoas também que não são cristãos, né? Mas dão mais valor ao Jesus, ao Nazareno histórico, né? Do que ao mítico. E isso se torna uma baita contradição. Se eu sou monoteísta, acredito em um só ser superior, e te digo para ti que fulano de tal, né, te deu uma carta que fulano de tal mandou para ti, contando uma história de um cara que supostamente tem existido, que nem sequer é uma confirmação, não é? Até mesmo os históricos, né, dizem que foi encontrado vários tipos de comprovação da existência do Jesus histórico, mas todos eles, engraçado, que foram contados pela Igreja Católica. Aí eu me pergunto, e te pergunto, se uma igreja que tanto massacrou judeus e massacrou pessoas de vários países, várias ideologias, foi massacrado para citar o Nazareno, você vai acreditar nessas histórias. De repente chega um arqueólogo, esse arqueólogo há muito tempo estuda sobre isso, e de repente o arqueólogo chegou com um documento provando que Jesus existiu. Cara, mas o cara é católico, é jesuíta, faz parte da cúpula do poder. Porque o cristão de hoje, né, só é cristão por causa do do imperador Constantino I, que foi o sacerdote superior da religião mitraica até sua morte. Ele estava interessado em criar uma unidade nacional para facilitar seu governo. E para fazer isso, se envolveu na disputa entre grupos de cristãos sobre o arianismo, invocando o primeiro concílio de Nicéia. Este concílio ele produziu o credo niceno e desta maneira nasceu o cristianismo, que os cristãos de hoje dizem professar, né? Constantino, por exemplo, combinou algumas diferenças entre o cristianismo ortodoxo e seu principal competidor, a religião oficial do Sol Invictus. Por exemplo, ele mudou a celebração do nascimento do Nazareno para 25 de dezembro. Por quê? Porque nessa data era a celebração do nascimento de Mitra, né, de Baco, Dionísio, assim como a data dos festivais do solstício de inverno, né, como a Saturnália. Além disso, Constantino aqui também instituiu um dos símbolos chamado Rim-Rum, ou Crismon, representativo daquela coisa brigadora na cabeça dele aqui, né, formada de um sol. Então, a face do Nazareno aqui, ela está sendo desmascarada. Além da popular, diz que Constantino I era cristão, entretanto, nunca repudiou sua posição de sumo sacerdote, de Mitra, Sol Invicto, né, publicamente. E sua única conversão conhecida foi moribunda em sua cama, como suspeitamente se disse depois da morte das igrejas cristãs posterior, que é impossível de verificar. Por quê? Porque não tem um documento mostrando. Foi a igreja que emitiu a carta dizendo que Constantino morreu cristão. Mas Constantino não morreu cristão. Ele morreu sendo que ele era, né, adorador do Sol Invicto. O que a igreja fez só foi tampar o sol com a peneira. Ao que parece, a Bíblia que o crente lê no dia a dia não é tão inspirada como se pensa. Existiram muitas mãos envolvidas e muitas alterações e mudanças que certamente não vêm na mão do Criador, né? Imagina uma reunião para saber se um livro deveria ser incluído no canon. Tipo, bispo tu acredita que este livro é inspirado? A outra, não sei. E aí, tu que tu acha? O outro vai e diz, se quiserem colocamos. Aí o outro vai e responde. Porém, algumas coisas são contraditórias. Aí chega um outro e diz, não importa, simplesmente as eliminamos.
Além disso, o contexto desse livro nos favorece. Aprovado, aprovado, e eis a Bíblia que você tem e a história que você acredita do Cristo Nazareno mitológico e do histórico formado no Conselho de Trento. E pronto, acaba se tornando inspirado. Tá entendendo? Por quê? Porque nesse Conselho de Trento eles resolveram fazer uma coisa interessante. O Jesus histórico estabelece que o Novo Testamento foi escrito durante os primeiros 4 séculos, depois dele mesmo, como uma maneira de universalizar a incipiente mensagem cristã. Se investiu as escrituras de tanta autoridade que com o tempo ninguém pôde jamais questionar sua validade, sem ser acusado de herege. Porém, muitos problemas com o Novo Testamento, cada evangelho, é uma obscura mescla de fatos, rumores, lendas e mitos que haviam sido estabelecidos no Conselho de Trento, né? Subitamente, as inúmeras traduções, alterações e redações. A emergente igreja cristã se desenvolveu no mundo romano, a fim de atrair seguidores, os pais da igreja, eles tinham que competir não só com uma diversidade de crenças pagãs, mas também com suas próprias crenças judaicas. Eles tinham que combater o Messias judeu. Porque os judeus têm o Machia esperado, né? O Machia, o israelita samaritano tem um profeta. Você acha que a igreja católica não vai inventar uma história bonitinha, linda, né? Fofinha, para te enganar, te dar uma nota de R$3, hein? Então, não só com a diversidade de crenças pagãs, eu já falei, o cristianismo gira ao redor do Nazareno morrendo numa cruz, ressuscitando e ascendendo ao suposto céu. Não há cadáver, não há corpo. Essa crença é questão de fé, e a fé é uma coisa que se dá para se enrolar para muita gente, né? Que as pessoas dizem, a fé não se discute. Quem foi que faz não se discute? A fé e não os fatos a define. Se você só acredita só porque tem fé, é engraçado, interessante. Tem gente que diz, eu orei para Maria curar minha perna, Maria curou minha perna. Eu orei para fulano e fulano curou meu corpo. Orei para uma criança que morreu essa semana agora e essa criança que morreu virou... Tá entendendo como é o negócio? E aí você vem dizer que a igreja não tem... O sistema religioso, aliás, não tem te enganado com essas duas versões da história, a do Cristo carpinteiro e a do Cristo curador. Se existiu um homem chamado Nazareno, Jesus, como os cronistas do Novo Testamento não sabiam nada da sua vida, né? Como é que as pessoas que escreveram não sabiam detalhar detalhe por detalhe sobre a vida dele? Só tem só suposições. Considere só o dilema do idioma. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, e todas as fontes, se é que existiram, estariam em aramaico, era para estar em aramaico. Depois, a questão das próprias fontes são questionáveis. Mateus e Lucas falam da tentação do Nazareno no deserto, mas só que o Nazareno ele estava só quando isso aconteceu. Como é que eu posso saber que ele foi tentado de fato, se não tinha ninguém com ele? E ele também não contou para nós. Não venha dizer que esse negócio de Espírito Santo, que isso não rola. Tá entendendo? E sobre a oração do Nazareno no horto de Getsêmani, Lucas lhe disse que a fez depois de afastar-se de Pedro, Tiago e João, a distância de um tiro de pedra. Quando o Nazareno regressou, encontrou seu discípulo dormindo e imediatamente foi preso e depois crucificado. Não há nenhuma menção do Nazareno dizendo uma palavra sobre essa oração no horto ou sobre a suposta tentação no deserto. Entretanto, conhecemos ambas as coisas com todos os detalhes. Como é que detalhadamente, tá entendendo como é que é enganação? Detalhadamente o cara... Tá entendendo como é essa história? Esse aqui é o mítico. Esse é o mítico. Todos os evangelhos falam de um discípulo que foge diante da prisão do tal mestre dele. E, no entanto, consegue detalhar as relatos da crucificação dos 4 evangelhos. Como é que eles detalharam passo a passo se eles não estavam lá? Pensa, eles não estavam lá. Então, como é que eles detalharam? Como é que eles falaram? Não vem dizer que é uma inspiração divina, foi Deus. Não, não existe isso. Sinta muito. Vamos parar de se enganar. Quando o Nazareno regressou aqui, seus discípulos estavam dormindo. Como é que de um tiro de pedra alguém vai te ouvir essa oração? Entendeu? Eu tenho aqui
umas perguntas. Por exemplo, aqui, os fiéis eles diriam que foi por inspiração divina, mas o certo é que esses 4 evangelhos, suas palavras, suas supostas palavras de um suposto Deus, se contradizem muito mais do que concordam, por exemplo. Por quê? Agora, tipo você perguntar, por que um Deus permitiria, por que o Eterno permitiria semelhante confusão que detonaria sua própria credibilidade? Você acha que Todo-Poderoso ia colocar sua própria credibilidade em questionamento, sendo que ele diz que é um e não há outro, aí de repente vem outros? Algumas das contradições mais claras se iniciam com o livro de Mateus e Lucas. Estes são os únicos que dizem algo sobre o nascimento do Nazareno, sua ascendência, e entram em conflito nisso. Nem nisso eles concordam. Nem nisso eles concordam. Tá entendendo? Como eu já falei na questão do mítico, por exemplo, Mateus disse que o Nazareno era uma aristocrata, que descende da linhagem de Davi e pertencia à linhagem de sucessão real. Gente, olha, se você disser para mim, Jesus ele foi judeu. Olha, pô, dizem que foi judeu, mas como é que ele foi judeu, gente? Para pensar. Maria era levita, José era padrasto, um Deus era o pai. Como é que o Deus do cristão, por acaso, ele era da linhagem de Jacó? Nasceu de Jacó? Acho que é por causa disso que a senhora disse que Maria é mãe de Deus. Entendeu? Mas ele reencarnou, essa reencarnação, se você não acredita, você aí cristão, não acredita em reencarnação, e vem dizer que ele reencarnou, que ele saiu da sua divindade para se tornar um homem pecador. Entendeu? A ressurreição está cheia de contradições. Cada evangelho tem versões diferentes sobre quem acudiu à tumba, sobre o que se encontrou ali, e nem mesmo o dia da semana estão certos. E quanto às aparições do Nazareno depois da ressurreição, nenhum concorda com o outro. Acho que o Deus dele que deveria pelo menos ter sido mostrado razoável, coerente com sua suposta palavra. As contradições sempre que estavam ali desde o começo e amplamente ignoradas, muitos de nós no passado não via, nos tempos antigos, pela razão que raramente os 4 evangelhos aparecem juntos. Em vez disso, eles foram disseminados individualmente por toda a cristandade, funcionando melhor a lenda em um lugar e o outro. Um evangelho ali, outro evangelho acolá. Esse é o mito que você conhece, tá entendendo? Esse é o mito. A parte histórica dos nazarenos é que os primeiros cristãos acreditavam que regressaria logo, o que é uma interpolação bem grandona. Mas vamos lá, tenta imaginar, se a história do Cristo é histórico, as pessoas dizem que realmente existiu, tem gente que prova, tem gente que mostra com certas conversas, tentam provar a existência do Nazareno, o histórico. Quem é o histórico? É um cara que não é filho de um Deus. Conta a história, olha a informação, conta a história que certa vez um homem casado pegou sua mulher, da casa sacerdotal, pegou sua mulher traindo, e para ele não ficar mal visto, não ficar mal visto com a sociedade entre eles, apareceu um homem chamado Yeshua Bar Koziba, ou Yeshua Bar Kozi, E aí, esse cara tinha sofrido de esquizofrenia, ele acha que tinha dupla personalidade. Então, foi a oportunidade perfeita, ele cuidou desse cara, entendeu? Botou na casa dele, e aí, de repente, as pessoas disseram que ela milagrosamente engravidou. E aí, esse cara que apareceu pregando sinais e maravilhas, que também ele praticava bruxaria, e aí as pessoas começaram a entender, pegaram essa história do histórico, do suposto, mas ele fugiu dos seus irmãos, ele foi para Samaria. Não houve nada dessa história. Não tem um conto nem sequer da Turma da Mônica que fala sobre isso. Que ele fugiu para algum buraco. Mas ele também era samaritano. Como é que ele era samaritano? Se todo mundo diz que ele foi judeu. E os samaritanos não são judeus. São da casa de Efraim, Manassés, filho de José. E também Levita. Que são 12 tribos, não é uma só. Mas ele enganou também até os samaritanos daquela época. Mas a história é a seguinte, não há nada fixamente comprovado que ele enganou as pessoas. Agora eu pergunto, vamos lá, se ele enganou os samaritanos daquela época, e era um povo que estudava muito a Torá, que era muito sabia, e o povo sabia muito da história deles, como é que o povo se deixou se enganar tão facilmente, já que é o povo do livro sagrado? Suponhamos que a metade deles não estavam estudando a Torá, a metade deles não estavam fixos no que a Eterno falava,
Porque, afinal de contas, como diz o ditado, entre 10 pessoas numa casa, 5 para um lado, 5 para o outro. Uns que têm mente fraca e outros que têm a mente forte naquele que se fixa no que acredita ser verdade, o que é fato. Porque se eu pego uma história que alguém escreveu para mim, me enviou uma carta dizendo várias coisas sobre um cara que eu não acredito e de repente digo, ele existiu, no mínimo mais do que duvidoso. Por quê? Porque não tem condição de nenhuma de tal criatura ter existido, muito menos histórica, muito menos a mitológica. Essa mitológica, isso aí é fato, entendeu? É muito fácil, porque se você olhar bem o paradoxo da figura do Nazareno, né, e o Yeshua Barcosi, você vai ver ali que se eu disser para ti, olha, eu não acredito no Nazareno, e te cito o livro, e falo do livro, mas a história do samaritano ali, da mulher samaritana, no poço, ele fugiu para lá, etc, etc. Sinto muito, não dá para engolir essa história. Por quê? Existem várias passagens no Novo Testamento em que os escritores fazem um grande esforço de aplicar certas passagens do Velho Testamento a várias citações de trechos encontrados nos Salmos, Profetas e na lei mosaica. O interessante é que nem mesmo assim existe uma coerência da Bíblia e nem a passagem que os escritos do Novo Testamento podiam confirmar a citação do tal histórico, e muito menos o do místico, que os escritores do Novo Testamento conferiram nas cópias disponíveis do Velho Testamento, e nem os relatos escapam das suas contradições. Não. Veja, por exemplo, aqui, o caso de 1 Coríntios 10:8, onde o escritor bíblico ele cita um acontecimento registrado em Números 25:9. O relato de Números conta uma ocasião em que os israelitas começaram a adorar um deus cananeu, deixando o Todo-Poderoso super irritado. Na sua fúria, ele mata o quê? 24 mil pessoas. O escritor de 1 Coríntios menciona este mesmo acontecimento, né, de 1 Coríntios. Ele menciona o mesmo acontecimento, entretanto, o que ele faz? Ele relata que o número de mortos foi 23 mil. Aí você pergunta, foi 23 mil ou foi 24 mil? Como é que pode um escritor de 1 Coríntios cometer um erro histórico tão infantil desse, sendo que ele é um bom conhecedor? Se eu fosse citar aqui quantos exemplos existem na suposta palavra, né, suposta Bíblia, enfim, você vai ficar fantasticamente assustado. Mas uma coisa é certa, essa é a primeira parte. O histórico, que eu estava falando do mítico, o mítico, né, já provei vocês na Bíblia, e não tem condição de você provar que ele existiu. Por quê? Porque de fato as pessoas dão credibilidade a tudo, né? Se eu te disser que o Nazareno mítico existiu, eu vou dizer que existiu vários outros deuses, vários outros, vou dizer, salvadores. Quantos salvadores já vieram por aí? Quantos messias, ou quantos, sei lá das contas, já apareceram dizendo que era filho de um Deus e que foi enviado e enganou muitos? Para e pensa. Que Deus te abençoe e te dê aquela paz e continue para a parte 2. Shalom e aquele abraço.